Então, essa questão do dilema de Triffin é um falso dilema. O que é o dilema de Triffin? Os Estados Unidos, como ele se tornou a moeda mundial, você concorda comigo, tem que ter muito mais dólar do que outras moedas. Porque eu aqui no Brasil compro dólar, né? Quando eu vou viajar eu compro dólar. O pessoal lá no Iraque, quando vai viajar para, sei lá, para a Arábia Saudita, compra dólar. Então, ou seja, todo mundo compra dólar no mundo inteiro. Então você tem que ter muito mais dólares do que seria necessário se o dólar fosse apenas a moeda americana. Só que isso parece uma coisa ruim no primeiro momento, mas não, é uma coisa boa, porque lembra, quem emite a moeda tem um ganho toda vez. É por isso que os governos gostam tanto de inflação. É o chamado efeito Cantillon, ou então também efeito senhoriagem, algumas pessoas chamam, né? É justamente o efeito de que quem emite a moeda gasta ela primeiro, gasta ela antes de se desvalorizar. À medida que você emite moeda, né, a tendência é que os preços aumentem, então aquela moeda vai desvalorizando, mas quem emite a moeda tem vantagem. É por isso que governos gostam tanto de inflação, porque são eles que emitem a moeda e dessa forma eles ganham no efeito Cantillon ou no efeito senhoriagem, né? Da mesma forma, os Estados Unidos têm esse efeito. Esse dilema de Triffin, ao contrário, é positivo para os Estados Unidos. Eles geram mais dinheiro para poder satisfazer a liquidez do mundo. Isso faz com que, embora eles tenham um resultado negativo de compras, eles têm a vantagem. Porque lembra, quando você compra um bem, você não está perdendo dinheiro, você está entregando dinheiro em troco de uma mercadoria. Em termos de valor geral, você ganhou, né? Você sempre troca dinheiro por algo que você valoriza mais do que o dinheiro. Então é uma ilusão essa história. Os Estados Unidos se dá bem, eles têm uma sociedade tão rica como tem, eles são um país único, um país com 350 milhões de pessoas que vivem relativamente bem, né? Lógico, tem pobres nos Estados Unidos, né? Tem gente que é pobre por lá, mas via de regra o pessoal vive bem. Se você parar para pensar, no resto do mundo inteiro, o país que as pessoas vivem bem é só um país pequenininho. País pequenininho que consegue ter ali aquele pessoal muito rico e coisa e tal. Estados Unidos não, é uma massa enorme que tem. Por quê? Entre outras coisas, por causa desse efeito. Então esse efeito não é ruim. Esse efeito é ruim para o governo americano, não para a população americana como um todo. E foi encerrado justamente em 71. Isso era ruim para o governo americano até 71, por quê? Porque para emitir dinheiro, o governo americano precisava comprar ouro. Então isso é um problema, isso inflacionava o ouro, isso gerava problema, isso era difícil para o governo americano manter essa reserva de ouro, era uma coisa custosa, né? Então esse era o problema, por isso que o efeito Triffin, o dilema de Triffin, gerava problema para o governo americano até 71. No momento em que acabou com a reserva de ouro, que o dólar passou a valer porque, olha, eu digo que vale e pronto e acabou, né? Um valor puramente simbólico. Se você curtiu esse corte, não deixe de conferir o vídeo completo na descrição. Dê seu like, inscreva-se e compartilhe.